Até o momento, a gente não sabe se seres extraterrestres são realmente reais, né? Porém, enquanto isso, essas criaturas já podem estar vivendo entre nós e a gente nem sabe. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o caso da pesquisadora que afirmou que a vida alienígena está nos nossos oceanos e outras teorias sobre espécies de fora vivendo secretamente entre nós. Tá preparado para o vídeo de hoje? Então já deixa seu like, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Paradoxo de Fermi. Esse é um termo que ganhou muito espaço na mídia nos últimos anos, principalmente ali com a popularidade que as ideias da física quântica estão ganhando na cultura popular humana. Dentre esses termos, temos o popular paradoxo de Fermi, que eu aposto que muitos de vocês já até ouviu falar, né? Aliás, se você já conhece, deixa a explicação aí nos comentários para você saber quão preciso ela está com a que eu vou passar agora. Segundo a sua teoria, o paradoxo de Fermi nada mais é do que a aparente contradição entre as altas estimativas de probabilidade da existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para o contato com essas tais civilizações, né? Citando diretamente um trecho do texto que temos aqui, é mais ou menos isso, ó. O aparente tamanho e idade do universo sugerem que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Entretanto, essa hipótese parece inconsistente, pelo menos com a falta de evidências observacional para suportá-la. Família, eu sei, esse trecho parece mais confuso do que explicar alguma coisa, mas basicamente a galera tá querendo dizer que, pelo tempo do nosso universo, seria demais achar que a gente, ser humano, seria realmente a única espécie inteligente aqui na Terra. Entendeu? Ou seja, colocando em termos mais claros e objetivos, o paradoxo de Fermi nada mais é do que a contradição provada matematicamente entre o tamanho do universo e a probabilidade de existir vida inteligente nele. Ou seja, o universo meio que é grande demais para a quantidade de vida que a gente está observando. Então, onde é que está todo mundo, hein? A floresta escura. Uma das possíveis respostas para o paradoxo de Fermi surgiu bem recentemente, em uma discussão ali que começou por volta de 2021 mesmo, que recebeu o nome de Teoria da Floresta Escura. Segundo a equação de Drake, a fórmula matemática que dá origem ao paradoxo de Fermi chega na conclusão de que nesse momento, na Via Láctea, a nossa galáxia há pelo menos 20 civilizações inteligentes coexistindo. Apesar disso, a gente nunca teve sinal de qualquer uma delas, né? Não que também a capacidade da percepção humana espacial seja boa o suficiente para alcançá-las. De acordo com a ideia da floresta escura, esses alienígenas apenas não se tornaram conhecidos de nós, seres humanos, justamente porque eles estão propositalmente se escondendo de nós e uns dos outros. Esse pensamento foi criado dentro do livro de ficção científica The Dark Forest, de Liu Cixin, onde é discutido quais seriam as possibilidades e formas de lidar com vidas extraterrestres hostis que a humanidade teria ao seu dispor. Segundo a lógica do livro, toda vida tem um único propósito principal: permanecer viva. Assim, quando ela passa a se dar conta de que não está sozinha no universo, percebe que a qualquer momento ali, outras formas de vida podem aparecer e gerar um conflito que pode causar até sua própria extinção. Desse modo, família, em um mundo perigoso, assim como temos em sociedades humanas, o contato com pessoas desconhecidas pode resultar em situações complicadas, fazendo com que tais sociedades inteligentes tentem fazer de tudo para evitar o contato com outros seres, ou até, quem sabe, garantir a sua soberania de alguma forma, né? Às vezes há um filtro de inteligência que é uma sociedade intergaláctica extremamente avançada que garante a sua posição simplesmente aniquilando qualquer outra sociedade que chegue próxima do seu potencial. Por conta disso, como a vida é muito resiliente, sem sombra de dúvidas, as sociedades iriam se adaptar ao grande problema, sendo que se manter ali escondidinho pode ser talvez a melhor forma de todas, né? Pensa que nós humanos já temos armas capazes de aniquilar cidades em instantes e ainda não somos uma civilização do tipo 1, né? Imagina então o poderio destrutivo que tais espécies poderiam ter. Eu tô falando de armas destruidoras de sóis, viu? Literalmente. Às vezes até mesmo aniquiladoras de sistemas solares inteiros. Citando um trecho do livro que dá uma noção bem precisa do que eu tô tentando transmitir para vocês, ele fala o seguinte: o universo é uma floresta escura. Toda civilização é um predador apex, armado até os dentes,
caminhando pelas árvores como um fantasma, gentilmente atravessando pelos arbustos e galhos conforme ele avança sem emitir um som sequer. Até respirar se torna um problema para ele. Isso porque o caçador precisa ser cuidadoso, já que todas as coisas que estão presentes ali com ele na floresta são tão caçadores fantasmagóricos quanto ele. Se encontrar outra vida, outro caçador, seja ele um anjo ou um demônio, um bebê delicado ou um idoso, uma fada ou um semideus, só há uma resposta a ser tomada: atirar e eliminar antes que eles façam o mesmo. Bom, e o que mais assusta sobre essa teoria aí é que no caso a humanidade está completamente cega, e tudo isso nesse exato momento. Aliás, é possível que essas tais outras espécies caçadoras na verdade já até estejam entre nós, né? Aliens entre nós. Por mais que a presença de vida no universo seja uma dúvida constante na nossa espécie, pode estar ainda longe de ter uma resposta definitiva, tá? O mesmo pode não valer para os nossos companheiros de outro mundo aí, né? Isso porque, enquanto nós estamos no momento completamente cegos a eles, isso não significa que eles já não estejam nos observando, monitorando, ou até mesmo, quem sabe, vivendo entre nós, ou até se relacionando com seres humanos, né? Como eu já apresentei aqui em um vídeo do canal, a primeira fonte que data a ideia de seres extraterrestres convivendo entre nós apareceu em uma revista em quadrinhos em 1962, que chamava Há Marcianos Entre Nós?, da revista Amazing Fantasy número 15. Segundo historiadores da época, a ideia da invasão alienígena era uma das consequências culturais do constante medo das armas de destruição em massa. Isso durante a Guerra Fria, temendo que espécies mais avançadas poderiam ter armas ali muito mais poderosas, com capacidade de exterminar a nossa espécie por completo em instantes. Desde então, há um grupo de pessoas e pensadores que estudam a possibilidade de que espécies alienígenas já estejam vivendo entre nós. E com os cálculos da equação de Drake, aliado ao paradoxo de Fermi e a teoria da floresta escura, bom, nós podemos chegar em uma hipótese bem interessante aqui, viu? Há definitivamente as tais 20 espécies inteligentes na Via Láctea, sendo que as mais avançadas provavelmente disputam até mesmo com civilizações de outras galáxias. Assim, a sua vizinhança menos desenvolvida, incluindo nós humanos, é claro, apenas precisa ser monitorada discretamente, para que não acabe ali saindo muito do controle e sendo um perigo para eles, entendeu? E isso é feito de uma maneira camuflada, apesar de que com o tempo, conforme essa civilização se desenvolve, a sua capacidade de percebê-los também aumenta junto com a tecnologia, né? Os diferentes tipos de contato. Se a gente levar em consideração e pensar que há colônias de outras espécies vivendo no nosso planeta, assim como algumas até nos monitorando, podemos classificá-las em dois grupos distintos. O primeiro seria os alienígenas ecologicamente isolados, ou seja, eles não possuem um contato direto com o nosso planeta, passando por aqui utilizando seus OVNIs, mantendo a atmosfera da sua terra natal e não tendo um contato, digamos que biológico, com a nossa espécie. Já os outros seriam os alienígenas ecologicamente assimilados, que, como você já deve ter imaginado, são aqueles que se inseriram na nossa sociedade e vivem como nós, ou até mesmo do nosso lado. Atlânticos. Segundo a autora Anna Wipf, que escreveu o livro UFOs, a Fundamental Truth, os extraterrestres são, na verdade, seres humanos em uma forma muito evoluída. Ela utiliza como base para suas ideias avistamentos ocorridos desde o ano de 1947, analisando o contexto histórico, social e político de cada um deles. No seu trabalho, ela tentou encontrar ali conclusões lógicas para os casos que passaram a crescer a partir daquele ano. Para ela, depois da descoberta dos armamentos nucleares, a presença dos OVNIs se tornou bem maior, assim como os relatos de contatos diretos, quase como se ao atingir esse marco evolutivo, a gente tenha se tornado uma espécie mais interessante para eles. Ela defende a ideia de que esses seres podem ser humanos bem evoluídos e que eles mesmos podem também ter tido uma influência direta ali para o surgimento da vida na Terra. Bom, eu já disse isso aqui em um vídeo relativamente recente no canal. Uma boa maneira de você conseguir isolar bons indivíduos daqueles ruins é colocá-los
isolados em um ambiente fechado, onde sentem que não estão sendo observados, né? Ver como se comportam sozinhos e tratam uns aos outros dentro desse, digamos que, aquário. Isso demonstraria de uma maneira bem clara quem teria condições de manter o progresso de uma sociedade tão complexa quanto a uma espécie intergaláctica. Assim, a autora acredita que esses seres vivam em locais bem inacessíveis ali, para nossa espécie pelo menos, imaginando que é muito mais provável que eles estejam dentro dos nossos oceanos do que em planetas próximos. Teria os habitantes da lendária cidade perdida de Atlântida? Vai saber, Atlântida é alienígena de fato? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Reptilianos no governo. A rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, o Papa e uma meia dúzia de cantores pelo mundo já foram considerados e permanecem sendo tratados como seres reptilianos por muitas pessoas pelo mundo, né? Essa ideia parte da teoria de que existe uma espécie alienígena inteligente camuflada entre nós, conhecida como reptilianos, que seria ali uma raça que veio de um planeta muito distante. Eles teriam abandonado seu sistema solar natal depois de uma catástrofe, vindo para a Terra, onde poderiam se esconder em nossa sociedade. Porém, com o tempo, eles passaram a entender que seriam capazes de nos manipular com certa facilidade. Desse modo, ao longo de gerações, eles foram se relacionando com figuras de influência até que fossem capazes de assumir o poder, de onde passariam a alterar o DNA humano para nos escravizar como sociedade. Essa teoria toma como base a quantidade de presidentes e figuras poderosas que são parentes, além, é claro, dos casos bizarros de casamentos feitos entre familiares em famílias muito ricas e poderosas, aonde os teóricos imaginam que eles estão ali tentando manter a sua genética de outro mundo. Mas bom, tudo ainda pode ser apenas fruto da mais pura bizarrice humana, né? Que consegue ser mais grotesca do que qualquer coisa às vezes. Body Snatchers. Outra teoria de criaturas invadindo os corpos humanos são aquelas que acreditam que eles são capazes de invadir os nossos cérebros, assumindo as funções motoras e passando a usar o nosso corpo como uma espécie de megazord de carne. Aliás, já parou para pensar que nós mesmos somos uma espécie de controladores de um robô de carne? Digo, pelo menos o cérebro é onde a nossa consciência habita e todos os comandos do corpo são emitidos, né? Ou seja, é quase como se a gente fosse controladores, como no Divertidamente, sabe? De megazords ali de carne que poderiam interagir com o espaço físico ao nosso redor. Segundo essa ideia, esse corpo poderia ser sequestrado por alguma outra espécie que tomaria o controle da nossa consciência. Aliens microscópicos. Há também uma teoria que acredita que algumas espécies de extraterrestres, pelo menos muito avançadas, optaram pelo caminho na simplicidade na hora de se perpetuar como espécie. Ou seja, elas vagam pelos cosmos em meteoritos que, ao caírem em planetas habitados com vida, eles acabam se conectando com elas e se tornando parte daquele ecossistema, podendo até influenciar no processo evolutivo daquele planeta. Hoje em dia, a humanidade já sabe que existem diversos micro-organismos, principalmente vírus, que habitam o DNA de seres complexos. Na realidade, a gente apenas consegue entender o caminho evolutivo proposto por Darwin analisando a presença de vírus, né? Por exemplo, nós humanos compartilhamos DNA de vírus com todos os mamíferos, mas também existem DNAs de vírus no código genético dos mamíferos e dos répteis, indicando que em algum momento no passado, as duas espécies já foram um indivíduo em comum. Isso acontece porque alguns vírus apenas buscam se reproduzir para que possa se integrar ali no código genético das células. Ou seja, ele se funde ao núcleo e se torna parte do seu DNA. Assim, ao se reproduzir, os seus filhos já terão esse vírus no seu código genético. Isso rolou com todas as espécies até chegar em nós. E é meio que uma trilha de evolução da vida no nosso planeta. A gente já sabe também que, por exemplo, o veneno de barata, se aplicado constantemente, as baratas se tornam imunes, porque às vezes elas acabam morrendo, mas acabam evoluindo aquele DNA para ter uma resistência. Sabe-se também que vírus para medicamentos também vão ter uma resistência, então a gente sabe que eles estão sempre evoluindo, né? Mas e você, acredita que alienígenas estão realmente no nosso oceano? Deixa aqui nos comentários para eu saber sua opinião, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então um abraço, fica bem e até a próxima, valeu!